Fala pessoal, bem-vindos à edição de hoje do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje, segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, e começaram a aparecer coisas que estão sendo encontradas no celular de Jair Bolsonaro. Celular esse que foi apreendido naquela batida lá da PF, quando pegaram o meliante para colocar a tornozeleira na canela dele. Vou falar disso. Vou falar de Nicolas Ferreira, podendo se tornar inelegível. Tem depoimentos da trama golpista. Tem o Brasil fora do mapa da fome, graças ao presidente Lula. Tem uma cidade em São Paulo sem água e a Sabesp nada faz. E mais coisinhas, tá bom? Vamos começar então pelo que encontraram no celular do meliante que as pessoas que têm problemas de cognição continuam defendendo. Até o Hélio Negão, que foi montar acampamento na frente lá do STF, disse que ia fazer greve de fome, foram tirar o cara, acharam um monte de sanduíche. Ô filho, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá, ó. Matéria aqui do Estadão, tá? O Estadão que trouxe essas coisas. A PF encontra diálogo sobre CPI contra Moraes no celular de Bolsonaro. Essas mensagens revelam os bastidores da sua articulação política com o Congresso após deixar o cargo. Em diálogos, o ex-presidente articulou votos para uma CPI contra o ministro Alexandre de Moraes e a derrubada do projeto de lei das fake news na Câmara dos Deputados. Claro, porque sem fake news essa gente não existe, não é mesmo? Não à toa o Nicolas vai se ferrar, tomara, né? De novo, matéria do Estadão, tá bom? Do jornalista Aguirre Talento. Em um dos diálogos revelados pelo Estadão, Bolsonaro orientou o deputado federal Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, esse aí, que estava lá, a assinar um pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito contra o Alexandre de Moraes e outros integrantes da corte. Lopes procurou Bolsonaro em mensagem de áudio enviada no dia 26 de abril de 23 e pediu uma orientação sobre seu posicionamento. A CPI foi proposta em 2022 pelo Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Aqui tem os áudios, tem a mensagem aqui, ó, aspas para ele. Boa noite, presidente. A galera tá me pressionando aí porque, Eduardo, todo mundo assinou essa CPI de abuso de autoridade do TSE e do STF e eu não assinei até agora porque eu não queria entrar nessa bola dividida com medo de prejudicar até o senhor mesmo nas decisões lá. O que o senhor acha aí, mais ou menos? Ah, meu Deus. Aí o Bolsonaro respondeu, eu assinaria. Sempre existe a possibilidade de retaliações. Depois disso, Hélio Lopes afirma, já assinei. Bolsonaro articulou a derrubada do PL das fake news. E outro diálogo também de 2023, aí ele conversa com o filhinho, o Bananinha, que está lá nos Estados Unidos, mas na época estava aqui. Ele orientou o Zé Mané a articular a derrota do PL das fake news. Na conversa com o Eduardo, em 2 de maio de 23, Bolsonaro disse a seu filho que o projeto deveria ser levado à votação no plenário naquele dia. A expectativa dos bolsonaristas é que houvesse votos suficientes para rejeitar a proposta. Às 19h39 daquele dia, Eduardo enviou uma mensagem a Jair dizendo: Orlando Silva acabou de pedir para retirar a pauta o PL 2630. O pai respondeu em seguida: tem que votar hoje. Manifestei pela votação hoje como líder da minoria, disse Eduardo. Aí tem ex-embaixador de Israel ofereceu viagem ao país com tudo pago. Tem aqui as mensagens e diálogos com o agro. Os diálogos de Bolsonaro no início de 2023 mostram sua preocupação em manter o apoio do agronegócio à sua figura, mesmo com o início do governo Lula. Em uma lista de transmissão do seu WhatsApp, no qual ele disparava mensagens para um grupo de contatos que incluía deputados e outros aliados, Bolsonaro compartilhou notícias sobre a demarcação de terras indígenas e invasão de fazendas pelo MST no governo Lula. O tema também foi debatido em uma conversa do ex-presidente com seu ex-ministro e ex-candidato a vice, o general Walter Braga Neto, que está preso. Sempre bom lembrar, não é mesmo? Aqui tem as mensagens. Lembrando, tudo que eu falo, as matérias, os links estão na descrição do vídeo, tá bom? Justiça torna Nicolas e aliados réus acusados de desinformação eleitoral. Esse rapaz só mente. É uma coisa assustadora. Ele só vive de fake news. E o duro é que dá visualização. E a gente sabe por quê, né, Meta?
A gente sabe por quê, né, Zucker? A gente sabe como que o vídeo dele pode ter dado tanta visualização. A gente sabe, mas vamos lá. Matéria aqui da Folha Press. Nicolas Ferreira, deputado federal, e o Bruno Engler, os dois do PL de Minas Gerais, também o Engler é deputado estadual, o Nicolas federal, viraram réus na Justiça Eleitoral de Minas Gerais sob a acusação de disseminar informações falsas contra o então prefeito de Belo Horizonte, o Fuad Noman, do PSD, no segundo turno das eleições municipais de 24. Eu já tinha trazido aqui no canal coisas sobre essa denúncia aqui, tá? Agora viraram réus. Caso condenados, podem ter os direitos políticos suspensos, se tornarem inelegíveis e pagar indenização por danos morais coletivos. Também são alvos da ação a deputada estadual delegada Sheila. Por favor, não vote em ninguém delegado, coronel, não façam isso. Delegada Sheila, de que partido? Do Partido dos Larápios. Coronel Cláudia, de que partido? Partido dos Larápios. Que foi candidata a vice-prefeita na chapa de Engler. A decisão foi publicada na sexta, dia 25. De despacho, o magistrado afirmou que a denúncia da promotoria apresenta elementos que indicam violação à legislação eleitoral. A reportagem não conseguiu contato com os acusados. Aí não tem vídeo, né, querido? Ô, Nicolas, cadê o vídeo? Cadê os vídeos cheios de mentiras? Não tem, não? De acordo com a denúncia, os suspeitos participaram de uma campanha organizada de desinformação nos últimos dias da eleição, com publicações em redes sociais, rádio, TV e internet, com o objetivo de influenciar o resultado do segundo turno em Belo Horizonte. A denúncia aponta que os acusados distorceram trechos do livro Cobiça, da editora Ramalhete, escrito por Fuad Noman, sugerindo falsamente que o autor endossava crimes contra crianças, além de o acusarem de permitir que menores tivessem acesso a conteúdo sexual em um festival de quadrinhos. Ambos os episódios foram alvo de decisões da Justiça Eleitoral que classificaram as acusações como ilegais. Fuad Noman venceu a eleição em 2024 e morreu em março deste ano, aos 77 anos. Tá? Então, assim, é muito importante que isso aconteça. É só ver o que o Pablo Marçal fez em São Paulo. O cara foi caçado 3 vezes. Caçado não, se tornado inelegível em 3 processos diferentes. Porque é um bando de mentira. Só que a justiça eleitoral precisa ser mais rápida. Porque eles postam essas coisas, eles mentem, influenciam a eleição. E olha aí, essa foi a eleição do ano passado. Agora a gente está entrando em agosto, só agora eles viraram réus. E o estrago que eles fizeram na eleição de 24? Então precisa ser mais célere, precisamos de mais velocidade na justiça eleitoral. Mas tomara que sejam tornados inelegíveis, porque o que eles fizeram é muito sério. Isso aqui não tem nada a ver com liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma coisa, mentir é outra história. Cometer crime, que é o que eles fizeram, é outra história, tá? Trama golpista. Tenente-coronel admite plano para prender juízes supremos, mas diz que documento era ferramenta de análise. Outro que vem meter o louco aqui. Que nem o Mário Fernandes semana passada falou, não, eu fiz lá o punhal verde e amarelo, imprimi, mas era só um devaneio da minha cabeça. Claro, não queria matar ninguém, imagina se quisesse. Matéria do Márcio Falcão e do Afonso Ferreira na Globo. O tenente-coronel, sempre tenente-coronel do Exército, Hélio Ferreira Lima, afirmou hoje que produziu documento e que aponta como realizar a prisão preventiva dos juízes supremos considerados geradores de instabilidade. Eles que causam a instabilidade, puta merda. Segundo a Polícia Federal, esse foi um dos planos dos golpistas para manter o então presidente da República, o Jair Bolsonaro, no poder, mesmo após a derrota nas eleições de 22. As informações estavam em um pendrive apreendido pela Polícia Federal em seus pertences. Ferreira Lima disse que produziu os dados. O documento continha a chamada Operação Luneta. O tenente-coronel afirmou que não tratava de um plano, mas apenas uma ferramenta de cenário prospectivo. Estou prospectando. Estou tendo ideias. Então estou tendo ideias. Em outro trecho da Operação Luneta, fala-se em neutralizar a capacidade de atuação do ministro Alexandre de Moraes. Os caras devem sonhar com o Alexandre, não? O tenente-coronel disse que o planejamento contido no documento foi um cenário apenas hipotético e fazia parte de um trabalho de inteligência com previsão nos manuais do Exército Brasileiro. Claro, vocês são tudo inocentes, né? Não existe Operação Luneta, disse ele. O arquivo é desenho operacional Luneta. Nunca existiu Operação Luneta.
Vamos ver o que mais que ele disse. Esse documento é como se fosse um esboço, é um rascunho. É um estudo de cenário prospectivo que é previsto nos nossos manuais. Produção do conhecimento de inteligência. O oficial de inteligência tem diversas possibilidades de estudo. Não é um plano. Não tem etapas para golpe de Estado, nem nada disso. É uma ferramenta prospectiva. Olha, sempre para o futuro. São pessoas muito preocupadas com o futuro do país. A gente está vendo, né, o que o Bananinha está fazendo lá nos Estados Unidos. Mano, que absurdo. A matéria tá aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui, ó, o blog da Andréa Sadi, fazer o quê? Tem que ler, ela traz boas informações. Não gosto dela, acho que ela é bem... Eu não gosto dela, mas vamos lá. No STF, expectativa é por ação da Câmara ou PGR sobre mandato de Eduardo Bolsonaro. Ministros do STF acompanham com atenção os desdobramentos das ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e a ausência de uma reação da cúpula da Câmara dos Deputados. Não fazem nada, né? Hugo Mota, o paladino da justiça e de usar bem o dinheiro dos contribuintes, tá? Não caçou a Zambelli até agora. Tudo bem, não é ele que caça, mas ele tem que botar a votação. Não se mexe em relação ao Eduardo Bolsonaro. E aí? Tá fazendo o que aí, Hugo Mota? Preocupada com as suas funcionárias fantasmas? Quem não viu esse vídeo, procura aqui no canal no YouTube, que tem o vídeo sobre as funcionárias fantasmas de Hugo Mota. Assistam. Segundo integrantes da corte, há dois caminhos possíveis no âmbito do mandato parlamentar. O primeiro seria uma decisão administrativa da Câmara, por exemplo, com base em faltas, caso não haja uma solução para o fim da licença do deputado. O segundo seria uma ação da Procuradoria-Geral da República recomendando à mesa diretora a perda do mandato. Lembra que eu trouxe semana passada em relação às faltas? Isso só aconteceria em março do ano que vem, que é aí que eles fazem o levantamento das faltas do ano anterior para ver se caçam ou não, tá? Muito bem, vamos continuar falando de Brasil. Brasil sai novamente do mapa da fome, segundo o relatório da ONU. O Brasil saiu novamente do mapa da fome. Segundo o levantamento, menos de 2,5% da população está em risco de subnutrição, o que tira o país da categoria de insegurança alimentar grave após 3 anos. No governo de quem? Não preciso lembrar, né? Então tá bom. O mapa da fome é elaborado pela FAO, agência da ONU especializada em alimentação e agricultura, e mede o acesso da população à alimentação suficiente para uma vida ativa e saudável. O anúncio foi feito durante o evento oficial da segunda cúpula de sistemas alimentares da ONU em Addis Abeba, na Etiópia. O Brasil já havia saído da lista de países com fome em 2014. No entanto, após as análises dos dados de 18 a 20, quem era presidente, hein? Pois é, a ONU recolocou o país na categoria, apontando um aumento da insegurança alimentar no período. Agora, com base na média de dados de 2022 a 2024, o novo relatório, o Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo, 2025, concluiu que o índice de risco caiu novamente abaixo do limite de 2,5%, considerado o critério para a saída do mapa. Tá? Nada como ter um governo, não é mesmo? Vocês viram a notícia, o tanto de gente que saiu do Bolsa Família? Porque a família conseguiu trabalho, emprego, né, e não precisam mais do Bolsa Família? Um governo que trabalha tem defeitos? É lógico que tem vários defeitos, a gente sabe disso. Mas o governo que trabalha, tá? Vamos falar de São Paulo e do meu querido governador Tarcísio de Freitas, que desafiou o presidente da Sabesp em tomar banho, nadar no Rio Tietê até 2030. Talvez ele devesse se preocupar com a porcaria da água que sai da torneira nas periferias de São Paulo, principalmente. Ou ele devia se preocupar com o Itapecerica da Serra. Cidade Paulista completa 6 dias sem água. População sofre e Sabesp não oferece compensações. Privatiza que melhora, não é mesmo? Então vamos lá. Dessa segunda, a cidade de Itapecerica, na Grande São Paulo, chega ao 6º dia consecutivo sem abastecimento de água. Consequência de uma ruptura na adutora principal. A previsão inicial da Sabesp, anunciada no dia 23 de julho, era de normalização já no dia seguinte, dia 24. Sim, muito rápido, né? Muito rápido. No entanto, o restabelecimento segue lento e irregular. Grande parte da população continua sem acesso à água potável.
Como ocorre frequentemente em casos de privatização, a responsabilidade recai sobre o poder público em momentos de crise. Então você privatiza o lucro. A bomba é no seu rabo que vai, e normalmente não da população, né? A prefeitura disponibilizou 40 caminhões-pipa que circularam por diferentes bairros da cidade, mas a quantidade de água permitida por morador era limitada a poucos baldes. Muitos cidadãos, inclusive idosos, têm dificuldade para carregar os recipientes pesados até suas casas. Enquanto o prefeito Ramon Corsini publica vídeos nas redes sociais mostrando agradecimentos de alguns moradores, mas é muito cara de pau, hein? A realidade da maioria é marcada por escolhas difíceis: lavar roupa ou cozinhar. Muitos correm o risco de ficar totalmente sem água. Escolas municipais continuam com aulas suspensas e hospitais enfrentam sérias restrições por conta das torneiras secas. Tá? Aí tem aqui o sujeito aqui, o prefeito, fazendo o vídeo. Mano, a gente tá lascado. E o... como é que chama lá? O Netanyahu, o genocida, diz que vai parar. Israel anuncia pausa tática em Gaza em meio à situação de fome generalizada. Ficou na mão, né? Porque tem um monte de gente batendo agora. E ele teve a capacidade de dizer que não tem fome em Gaza. Tem ninguém morrendo. Tem ninguém morrendo. Até o Trump falou, tem sim, filho, tá louco? O molecado tá morrendo. As crianças estão morrendo. Agora, esse negócio de Itapecerica. Respondam pra mim, caros amigos aqui que vêm assistir. Se fosse uma cidade, num bairro de gente com dinheiro, você acha que ficaria sem água? Você acha que ficaria sem água lá em Higienópolis? Ou é porque é Itapecerica, periferia da Grande São Paulo? É uma cidade periférica da Grande São Paulo. O que vocês acham que aconteceria? É sempre a mesma história. Sobra sempre para os mais vulneráveis, não é mesmo? Pela primeira vez, a última, hein? Para quem acha que não precisa se preocupar com o meio ambiente e o escambau. Pela primeira vez, cientistas detectam plástico em placentas e cordões umbilicais. Matéria da Tâmara Freire da Agência Brasil. Uma pesquisa pioneira realizada em Maceió encontrou microplásticos em placentas e cordões umbilicais de bebês nascidos na capital alagoana. Esse é o primeiro estudo do tipo realizado na América Latina e o segundo no mundo que conseguiu comprovar a presença dessas partículas em cordões. Os resultados foram publicados sexta-feira, dia 25, na revista Anais da Academia Brasileira de Ciências. Aspas aqui para o Alexandre Urban Borbelli, líder do grupo de pesquisa em saúde da mulher e da gestação na Universidade Federal de Alagoas e um dos autores da pesquisa, que ele disse: a placenta é um grande filtro. Veja a quantidade de coisas que existem no mundo e são prejudiciais, mas pouquíssimas passam à placenta. Então, quando os primeiros estudos encontraram os microplásticos na placenta, a gente achou que ela estivesse agindo como uma barreira. Só que entre as participantes do nosso estudo, 8 em 10 tinham mais partículas no cordão umbilical do que na placenta. Então eles passam em uma quantidade grande e estão indo para os bebês antes mesmo de nascerem. E esse é um retrato do fim da gestação. Durante os 9 meses, quanto passou? Perguntou o Alexandre. A equipe analisou a amostra de 10 gestantes no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes e do Hospital da Mulher, doutora Nise da Silveira, em Maceió. Elas foram submetidas à técnica de espectroscopia micro-Raman, capaz de identificar a composição química de moléculas com grande precisão. As amostras de placenta apresentaram 110 partículas de microplásticos e 119 foram encontradas nos cordões umbilicais. Os compostos mais presentes foram o polietileno, usado na fabricação de embalagens plásticas descartáveis, e a poliamida, que faz parte da composição de tecidos sintéticos. Tá bom para vocês? A matéria tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Essa foi a de hoje. Um bom resto de segunda-feira para vocês, uma ótima terça-feira. A gente volta amanhã com mais notícias. Esperamos de vez em quando boas notícias, não é mesmo? Um abraço e até amanhã.